Irmãos amados, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. E hoje chegamos aqui na lição de número 4, onde iremos falar sobre a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Vai ficar bem claro que é muito importante, irmãos, pertencermos a uma igreja local, sermos membro participante, atuante, militante nessa igreja, ter os nossos líderes, aqueles que nos ensinam a palavra do nosso Deus, aqueles que cuidam de cada um de nós e respondem por nós. Vai ficar bem claro aqui no enfoque dessa lição preciosa como é relevante, como é importante pertencer e ser membro de uma igreja local. O texto áureo diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. A igreja orava, jejuava, buscava a face de Deus, levava uma vida pia, uma vida de piedade, ajudava os pobres, as viúvas, os necessitados, se amavam e Deus, irmãos, quando eles pregavam o evangelho, evangelizavam, Deus acrescentava a cada dia aqueles que havia de ser salvo. Aqui está um padrão para nós hoje, da igreja do século 21, está um referencial. Devemos fazer a nossa parte com certeza, irmãos. Deus estará fazendo a dele. É possível quantidade e qualidade. Está claro aqui no texto de Atos dos Apóstolos. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. É na comunidade, congregando, sendo membro de uma igreja, que nós vamos desenvolver, que cada um de nós vamos amadurecer, vamos, como eu já falei, receber orientações, seremos mentoreados e Deus cumprirá tudo aquilo que Ele, o próprio Deus, tem para cumprir na vida de cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração. O texto de referência diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós que estávamos longe de Deus, distante de Deus, hoje, irmãos, nós que cremos em Cristo de todo o coração, família de Deus, somos filhos de Deus e pertencemos a esse corpo que é o corpo de Cristo, a sua própria igreja que tem Jesus Cristo como cabeça e salvador desse mesmo corpo que é a sua igreja, e como membro do corpo de Cristo, nós devemos então entender a nossa função e exercê-la no poder do Espírito de Deus. Deus tem disponibilizado as ferramentas, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial do falar em línguas, tem nos dotado de poder, irmãos, para o testemunho. Precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo para testemunhar das verdades eternas. Irmãos, é de grande relevância nós ensinarmos, uma vez assimilando sobre a atualidade dos dons espirituais, ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que estão próximo de nós, para que essa verdade permaneça erguida de pé, uma verdade muito bem calcada, fundamentada, respaldada biblicamente. edificado sobre o fundamento dos apóstolos,
e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós hoje que pertencemos ao reino de Deus, somos cidadãos desse reino, fomos chamados das trevas para a luz do Evangelho e devemos, então, proclamar com arauto as boas novas do reino. O objetivo da lição são 3. Salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo, explicar o compromisso do membro da igreja, expor também o papel da membresia na igreja e na sociedade. Introdução. A autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, dentro da congregação, com os nossos irmãos. A comunhão, o andar com Deus, o desfrutar de íntima comunhão com o nosso Deus, a sintonia com o nosso Deus, o estar em alinhamento com o nosso Deus, ter relacionamento com Ele, o desdobramento, irmão, é vida de comunhão com os nossos irmãos. Amando a Deus, nós vamos amar os nossos irmãos. E é na vida comunitária que ocorrerá, então, esse desenvolvimento. Deus vai fazer tudo o que tem para fazer na vida de cada um de nós. A autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo. As ferramentas disponíveis para a igreja, enquanto a igreja estiver aqui palmilhando essa vereda como peregrino em terra estranha, irmãos, haverá disponível os dons espirituais para o exercício da missão, e na eternidade ficará o amor. Nossa obra, o que fazemos para o nosso Deus, precisa estar abalizado e fundamentado no amor. Cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e decência conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. A motivação deve ser correta, deve ser para a glória, a honra, o enaltecimento do nosso bendito e amado Deus. Membro da igreja, identidade do cristão, mediante seu sacrifício vicário porque Cristo deu a sua vida em lugar de outrem, deu a vida dele em seu lugar, minha irmã, meu irmão, em meu lugar, e a expiação é completa, né? Foi completa, e a expiação é ilimitada, dá a possibilidade de salvação a todos iguais. É claro que nem todos serão salvos, mas aqueles que creem em Cristo alcançarão a salvação e passarão a eternidade com Ele, o adorando, o cultuando, o exaltando e aprendendo de Cristo sem jamais poder esgotar o conhecimento a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante seu sacrifício vicário, ele deu a vida naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém, deu para satisfazer a justiça divina. Deus é um Deus que não empurra pecado para embaixo do tapete, ele pune o pecado, e o nosso pecado foi quitado. Jesus, então, pagou esse alto preço, fez expiação por cada um de nós, e nós, irmãos, hoje somos livres para adorar o nosso Deus, para engrandecer e exaltar o nosso bendito Senhor. Jesus estabeleceu, então, a igreja, composta por todos os salvos, para representá-lo na terra. Jesus, então, nos deixou aqui, irmãos, como embaixadores do reino, representante do céu, para nós, então, pregando o evangelho, trazendo a boa notícia de salvação para os perdidos, que haja uma ampliação no reino de Deus aqui na terra. Glorificar o seu nome
e proclamar o evangelho. As pessoas que se convertiam era acrescentado à igreja. Fica claro ali em Atos dos Apóstolos que havia esse acrescentar, fazer parte da igreja, como membro da igreja e congregar, irmãos. É necessário congregar. Essa verdade não caducou, não tornou-se obsoleta, demodê, pelo contrário, é atual, é vigente. Há uma necessidade de nós congregarmos, é de grande importância estarmos juntos com os nossos irmãos. A relevância de expressar a fé, irmãos, a nossa fé, a confiança que temos no nosso Deus deve ser expressa por meio de atitude dos nossos atos. Vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. E essa expressão deve ser também expressa comunitariamente, coletivamente, com os nossos amados irmãos. Há uma necessidade de um comprometimento. Nós precisamos, irmãos, ter comprometimento com Deus e, tendo comprometimento com Deus, nós faremos parte de uma igreja local. Membro da igreja está sob a bênção. Há uma bênção sobre nós, irmãos. É maravilhoso congregarmos, estarmos com os nossos irmãos que comungam da mesma fé que nós. E as bênçãos de Deus nos enriquece e ela não nos acrescenta dores. Precisamos entender que há uma bênção para nós que comungamos da mesma fé e nos reunimos como igreja, de forma, como eu já falei, comunitária. A igreja é defendida por Cristo. Cristo é o paladino da sua igreja, é o nosso defensor. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a igreja, quem persegue os cristãos, estão perseguindo a Cristo, e Cristo é o defensor da sua própria igreja. Existe privilégio e bênção, irmãos, de ser membro da igreja. Como membro do corpo de Cristo, mantenhamos comunhão com o nosso Salvador e com os demais salvos, para que tenham os membros igual cuidado um dos outros. Há um cuidado e deve ser uma realidade. O tratamento, o cuidado, a preocupação de um irmão com o outro irmão. Enquanto estivermos aqui na face da terra, precisa haver esse sentimento. O perigo de se profanar a igreja. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo, que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar esse corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. Como está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo usa o termo incomum: seja entregue a Satanás. Ele estava se referindo a alguém que cometeu um grave pecado, não se arrependeu e continuava a sua vida indiferente ao ocorrido. Então, é um perigo profanar a igreja, irmão, servir de escândalo. É mister que vem o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Nós precisamos viver de tal forma, dentro desse contexto de tanto escândalo, infelizmente, por alguns cristãos nominais, que têm nome de que estão vivos, mas estão mortos ainda espiritualmente, viver, irmãos, cada um de nós para agradar o nosso Deus diariamente. Membro da igreja sob liderança espiritual, precisamos entender, irmãos, que os nossos líderes oram por nós e nós, enquanto estivermos junto dos nossos líderes, tendo eles respondendo por nós, nós podemos contar com as orações de uma forma direta. É claro que cada um de nós oramos por todos, irmãos, oramos até por aqueles que nós não temos contato. Porém, quando nós congregamos e temos líderes que respondem por nós, esses líderes estarão
citando o nosso nome diante do nosso Deus, intercedendo por nós de forma específica, e é de grande importância. A relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo Paulo elogiou o combate que Epáfras, líder da igreja em Colossos, demonstrava na oração por eles. Então, nós, como eu já falei, estamos sendo liderados, e aqueles que estão nos liderando, os irmãos que congregam também junto conosco, o rebanho do Senhor, os membros do corpo de Cristo, nós oramos uns pelos outros, irmãos, e há uma grande bênção quando nós agimos assim, intercedendo. É a vontade de Deus que intercedamos pelos nossos irmãos. Ser membro nos faz descobrir os dons e ministério. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso e bendito nome, e aplicados para edificação, exortação e consolação da igreja. Então é no meio da comunidade, congregando, que nós iremos exercer os dons que o próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nos deu. Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Irmãos, essa postura é preciosa, irmãos. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, e estamos nesse processo de desenvolvimento, processo de amadurecimento que vai perdurar até a nossa partida através da morte física, ou a nossa partida pelo arrebatamento que se dará em um tempo que não pode ser dividido. Irmãos, nós precisamos tomar tempo para ensinar os novos convertidos. O discipulado, irmãos, é de extrema relevância e não podemos aí descuidar com este mister. Faz parte do perfeito plano de Deus que os salvos em Cristo Jesus vivam em comunhão. É da vontade de Cristo que vivamos, irmãos, em comunhão e congreguemos. Vivamos em comunidade, tendo aí uma igreja local e sendo membro, como corpo de Cristo, cuidando um dos outros conforme o dom dado a cada um pelo Espírito, visando o cumprimento da missão dada à igreja e o aumento do corpo, para a sua edificação em amor, para a glória de Deus. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Desejo um dia extremamente abençoado a cada um. Deus nos dando vida até lá. Na próxima lição, a lição de número 5, falaremos sobre a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Muito obrigado, Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui de estarmos, ó Pai, compartilhando da tua bendita e preciosa palavra. Continue conosco, ó Pai, no decorrer desse dia. Peço, por favor, meu Deus, uma bênção toda especial sobre aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Meu Deus amado, continue nos dando uma fé de qualidade, uma fé robusta, nos amadurecendo, nos desenvolvendo, ó Pai. Por favor, meu Deus, nos dê o dom espiritual que o Senhor deseja nos dar para a edificação, crescimento, desenvolvimento da igreja, Senhor amado. Usando cada um de nós poderosamente, nos dê poder para ser fiel, para lhe obedecer, para lhe agradar diariamente. Por favor, ó Pai, continue conosco. Nós oramos, ó Pai, e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.